Seja muito bem-vindo ao dia 46 do projeto Bíblia em um ano. Hoje vamos ler Números 23, 24, 25 e 26. Esses capítulos mostram algo poderoso. Quando Deus decide abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Também veremos como a desobediência pode trazer consequências sérias e como Deus continua sendo justo e fiel. Prepare seu coração. Hoje veremos bênçãos proféticas, queda espiritual, juízo e reorganização do povo. O deserto continua, mas Deus continua conduzindo cada detalhe da história. Antes de começarmos a leitura, vamos orar juntos. Senhor Deus, nos aproximamos da Tua palavra com reverência. Que o Teu Espírito Santo abra nosso entendimento. Que cada capítulo lido hoje fale diretamente ao nosso coração. Livra-nos da distração, da superficialidade e da dureza espiritual. Ensina-nos através da Tua palavra. Corrige-nos quando necessário e fortalece nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor virá ao meu encontro, e o que me mostrar, eu te anunciarei. E foi a um lugar alto. Deus veio ao encontro de Balaão, e este lhe disse: Preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. Voltou para ele, e eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe, e pronunciou a sua parábola e disse: De Arã me trouxe Balaque, rei de Moabe, desde os montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei a quem o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Tomei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. Porém ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Vem comigo a outro lugar de onde o possas ver. Somente verás a sua extremidade, mas não o verás todo, e de lá o amaldiçoarás. E o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga. Edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, enquanto eu encontro o Senhor ali. O Senhor veio ao encontro de Balaão, pôs a palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. Voltando a ele, eis que estava junto do seu holocausto, e com ele os príncipes de Moabe. Balaque lhe perguntou: Que falou o Senhor? Então pronunciou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e entre eles se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes. Porém Balaão respondeu a Balaque: Não te falei eu, dizendo: Tudo o que o Senhor falar, isso farei?
Disse mais Balaque a Balaão: Vem agora, levar-te-ei a outro lugar. Talvez agrade a Deus que dali o amaldiçoes. Assim Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que olha para o deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão dissera, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números 23 revela um princípio imutável. Quando Deus decide abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Balaque tenta manipular o mundo espiritual através de rituais, mas descobre que Deus não pode ser comprado nem pressionado. A soberania divina está acima de qualquer estratégia humana. Balaão representa alguém que conhece a voz de Deus, mas está cercado por interesses financeiros e políticos. Mesmo assim, Deus coloca sua palavra na boca dele. Isso mostra que Deus é soberano até sobre os lábios de quem não tem o coração totalmente alinhado. A frase central do capítulo é poderosa: Deus não é homem para que minta. Aqui está a segurança da fé. Deus não muda conforme circunstâncias. Ele não se arrepende no sentido humano. O que ele promete, ele cumpre. Quando Balaão declara que não pode revogar a bênção, aprendemos que a bênção de Deus não depende da opinião dos outros. Não depende da inveja, da oposição ou da perseguição. A palavra liberada por Deus permanece firme. O texto também diz que Deus não viu iniquidade em Jacó. Isso não significa que Israel era perfeito, mas que Deus estava olhando para o povo através da aliança. Ele via o pacto, não apenas as falhas momentâneas. Espiritualmente, isso aponta para a graça. Deus escolhe, separa e protege. Quando estamos em aliança com Ele, há uma cobertura espiritual. Não significa ausência de disciplina, mas significa proteção contra maldições externas. O capítulo mostra também a frustração de Balaque. Ele tenta mudar o ângulo, mudar o lugar, mudar o cenário. Mas mudar o lugar não muda o decreto de Deus. Quando Deus decidiu, está decidido. Aplicação prática. Não viva tentando convencer Deus a mudar aquilo que Ele já determinou. Confie na palavra. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Nenhuma força espiritual, nenhuma tentativa de maldição, nenhum ataque pode anular o que Deus declarou sobre você. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor abençoar a Israel, não foi esta vez como antes em busca de encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, viu a Israel acampado segundo as suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre ele, e pronunciou a sua parábola, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor, e palavra do homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase, mas de olhos abertos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins junto ao rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes transbordarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei será mais elevado do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus adversários, quebrará os seus ossos e os traspassará com as suas flechas. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, bateu as palmas das mãos e disse: Para amaldiçoar os meus inimigos te chamei, e eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora foge para o teu lugar. Eu dizia que te honraria grandemente, mas o Senhor te privou dessa honra. Balaão respondeu: Ainda aos teus mensageiros falei, dizendo: Se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ultrapassar a palavra do Senhor, para fazer coisa boa ou má de meu próprio coração. O que o Senhor disser, isso falarei. Agora vou ao meu povo. Vem, e anunciar-te-ei o que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então pronunciou sua parábola e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos.
Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá as extremidades de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será possessão. Mas Israel fará proezas, de Jacó dominará e destruirá os sobreviventes das cidades. E vendo os amalequitas, pronunciou sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Vendo também os queneus, disse: Forte é a tua habitação, e puseste o teu ninho na rocha. Contudo, o queneu será consumido, até que a Assíria te leve cativo. E pronunciou ainda sua parábola e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Navios virão da parte de Quitim e afligirão a Assíria e afligirão a Éber, mas também este perecerá para sempre. Então Balaão se levantou e se foi, voltou para o seu lugar. E também Balaque seguiu o seu caminho. Números 24 marca um ponto decisivo. Balaão para de tentar manipular o espiritual. Ele não busca mais encantamentos. Ele simplesmente olha para o acampamento de Israel, e o Espírito de Deus vem sobre ele. Isso é profundo. Quando cessam as tentativas humanas de controlar Deus, a revelação flui. Balaão descreve Israel como jardins junto às águas e cedros plantados pelo Senhor. Essa imagem fala de estabilidade, crescimento e provisão constante. O deserto não define o povo, a promessa define. Deus vê além do momento presente. A frase, benditos os que te abençoarem, reafirma a aliança feita com Abraão. Deus está dizendo que sua promessa continua ativa. Mesmo após murmurações e quedas, a aliança permanece. A fidelidade divina não depende da perfeição humana. O ponto mais forte do capítulo é a profecia da estrela que sairia de Jacó. Isso é messiânico. Aponta para Cristo. Uma estrela e um cetro representam realeza e governo. Deus revela, através de um profeta imperfeito, o futuro da redenção. Aqui vemos algo impressionante. Deus pode usar até quem tem motivações ambíguas para cumprir seus planos. Balaão não era modelo de pureza espiritual, mas a palavra que saiu de sua boca era verdadeira. Isso mostra que o poder está em Deus, não no mensageiro. Balaque queria maldição. Deus libera a profecia. Ele queria derrota. Deus anuncia vitória futura. Isso revela que oposição muitas vezes é palco para a manifestação do propósito divino. O capítulo termina com separação. Balaão volta para seu lugar, Balaque para o seu. Cada um segue seu caminho, mas a palavra liberada permanece. O decreto de Deus ecoa além das intenções humanas. Aplicação espiritual. Quando Deus decidiu abençoar sua vida, não há sistema espiritual, político ou humano que possa reverter isso. A proteção da aliança está acima da inveja e do ataque. Números, capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas de Moabe. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Israel se juntou a Baal-Peor. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se apartará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação, que choravam à porta da tenda da congregação. Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança na mão, foi após o homem de Israel até a tenda e os atravessou, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que não consumi os filhos de Israel no meu zelo. Portanto, dize:
Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do homem de Israel morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo de uma casa paterna em Midian. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligi os midianitas e feri-os, porque eles vos afligiram com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe de Midian, morta no dia da praga por causa de Peor. Números 25 mostra um dos momentos mais graves da caminhada de Israel. Depois de não conseguirem amaldiçoar Israel externamente, o ataque agora vem de dentro. A estratégia muda. Não é guerra, é sedução espiritual. O povo começa a se misturar com as mulheres moabitas e a participar de cultos pagãos. O texto diz que Israel se juntou a Baal-Peor. Essa palavra indica união íntima, ligação profunda. Não foi apenas um deslize cultural, foi idolatria e prostituição espiritual. O pecado começa com aproximação aparentemente inofensiva, mas termina em ruptura com Deus. A ira do Senhor se acende porque a aliança estava sendo quebrada. Deus não reage por capricho, mas porque Israel havia se comprometido a ser um povo separado. Quando o povo mistura adoração com idolatria, o fundamento espiritual é abalado. A cena do homem trazendo a midianita diante de todos revela desafio aberto. Não era mais oculto, era afronta pública. A banalização do pecado endurece o coração. Quando a consciência para de acusar, o perigo espiritual é iminente. Finéias se levanta com zelo. Seu ato é extremo, mas o texto deixa claro que ele age em defesa da santidade da aliança. A praga cessa. O capítulo mostra que a complacência prolonga juízo, mas o arrependimento e a ação firme interrompem a destruição. Deus estabelece com Finéias uma aliança de paz e sacerdócio perpétuo. Isso revela que o zelo pela santidade não é fanatismo, é compromisso com a pureza da aliança. Deus honra quem honra sua santidade. Espiritualmente, Números 25 nos ensina que nem todo ataque vem de fora. Às vezes a maior ameaça é a sedução do pecado disfarçado de prazer, cultura ou relacionamento. A queda começa quando relaxamos a vigilância espiritual. Aplicação: não podemos brincar com aquilo que Deus chama de sério. Santidade não é exagero, é proteção. O capítulo mostra que o pecado coletivo tem consequências coletivas, mas também que a intervenção justa pode restaurar o povo. Números 26. Depois da praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Assim Moisés e Eleazar falaram com eles nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou. Estes são os filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Anoque, a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os contados deles foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes são Datã e Abirão, os chamados da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá. E a terra abriu a sua boca e os tragou juntamente com Corá, quando morreu aquela congregação, quando o fogo consumiu os 250 homens e serviram de sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas,
22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Hadi, a família dos Haditas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os seus contados: 40.500. Os filhos de Judá: e Onã. Porém, e Onã morreram na terra de Canaã, e foram os filhos de Judá, segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezeus; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez: de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os seus contados: 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puá, a família dos Puaitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os seus contados: 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias: de Serede, a família dos Sereditas; de Elom, a família dos Elomitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os seus contados: 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias: Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés: de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Iezé, a família dos Iezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. E Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, mas filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés. E os seus contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os seus contados: 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Números 26. Acontece depois de um tempo de juízo e purificação. A geração que saiu do Egito praticamente desapareceu. Agora Deus manda contar o povo novamente. Não é apenas um censo administrativo, é um marco espiritual. O deserto cumpriu seu papel. Deus está preparando uma nova geração para entrar na promessa. O número é semelhante ao primeiro censo feito no início do livro, mas as pessoas são outras. Isso revela algo poderoso. O propósito de Deus continua, mesmo quando pessoas falham ou morrem no caminho. A promessa não morre com uma geração. O texto menciona a morte de Datã e Abirão como lembrança do juízo passado. Deus não apaga a história, ele registra para ensinar. O passado serve como advertência para que a nova geração não repita os mesmos erros. Algo interessante é a estabilidade numérica do povo. Mesmo após pragas e juízos, Israel permanece numeroso. Isso mostra a preservação divina. Deus corrige, mas também sustenta. A disciplina não anulou a promessa feita a Abraão. O capítulo também prepara a divisão da terra. A herança seria proporcional ao número. Isso ensina um princípio de justiça e organização. Deus não age de forma aleatória. Há ordem na promessa. Os levitas são contados separadamente. Eles não recebem herança territorial, porque o próprio Senhor é sua herança. Isso revela um chamado diferente. Alguns são chamados para lutar, outros para servir espiritualmente. O final do capítulo afirma que nenhum dos homens do primeiro censo permaneceu vivo, exceto Josué e Calebe. A palavra de Deus se cumpriu completamente. O que ele disse que aconteceria,
Aconteceu. Aplicação espiritual. Deus é paciente, mas também é fiel à sua palavra. O deserto pode ser longo, mas não é eterno. Uma geração pode falhar, mas Deus sempre levanta outra disposta a obedecer. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Permanecer firme na leitura da palavra não é algo comum nos dias de hoje. Você está escolhendo crescimento espiritual. Está escolhendo maturidade. Está escolhendo conhecer a Deus de forma mais profunda. Se essa leitura falou com você, continue amanhã. Não pare agora. Inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa voltar para a Bíblia e faça parte desse projeto até o fim. Nós não estamos apenas lendo, estamos construindo fundamento espiritual.